Boa noite, pessoal. Hoje estaremos falando sobre mitologia egípcia e vamos especificar as 5 fases da mitologia egípcia. São denominadas cosmogonias. A primeira é Enéade de Heliópolis, a segunda Ogdode de Hermópolis, a terceira a cosmogonia de Mênfis, a quarta cosmogonia de Tebas e a quinta a cosmogonia de Elefantina. Linha do Tempo Cut. Semana Mitologias. Mitologia egípcia. A mitologia egípcia é a coleção dos mitos do Antigo Egito, que descreve as ações dos deuses egípcios como uma forma de compreender o cosmos. As fontes para estudo da mitologia egípcia são variadas, desde templos, pirâmides, estátuas, túmulos e até textos. Em relação às fontes escritas, os egípcios não deixaram obras que sistematizassem de forma clara e organizada as suas crenças. Em geral, os investigadores modernos centram-se no seu estudo em 3 obras principais: o Livro das Pirâmides, o Livro dos Sarcófagos e o Livro dos Mortos. Os textos das pirâmides é uma compilação de fórmulas mágicas e hinos cujo objetivo é proteger o faraó e garantir a sua sobrevivência no mundo dos mortos. Os textos encontram-se escritos sobre os muros dos corredores das câmaras funerárias das pirâmides de Saqqara. Do ponto de vista cronológico, situam-se na época da quinta e sexta dinastia. Os textos dos sarcófagos, uma recolha de textos escritos em caracteres hieroglíficos cursivos no interior de sarcófagos de madeira da época do Império Médio. Tinha também como função ajudar os mortos no outro mundo. E por último, o Livro dos Mortos, que inclui os textos das obras anteriores para, além de textos originais, data do Império Novo. Esta obra era escrita em rolos de papiro pelos escribas e vendida às pessoas para ser colocada nos seus túmulos. Outras fontes escritas são os textos de autores gregos e romanos, como os relatos de Heródoto e Plutarco. Cosmogonias. A Enéade de Heliópolis. Segundo a criação de Heliópolis, no princípio existiam as águas do caos, Num. Um dia, uma colina de lodo, chamada Ben-Ben, levantou-se dessas águas, tendo no seu cimo Atum, o primeiro deus. Atum tossiu e expeliu Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da chuva. Shu e Tefnut tiveram 2 filhos, Geb, deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Shu ergueu o corpo de Nut, colocando-o acima de Geb, e esta tornou-se a abóbada do céu. Nut e Geb tiveram por sua vez 4 filhos, Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Osíris tornou-se deus da terra, que governou durante muitos anos. Ísis foi a sua mulher, rainha e irmã. Sete, o deus seco do deserto, invejava o estatuto de Osíris e um dia matou-o. Osíris foi para o mundo subterrâneo e Sete tornou-se o rei da terra. Osíris teve um filho com Ísis, chamado Horus, que decidiu vingar a morte do pai e reconquistar o trono. Horus derrota Sete e torna-se o novo rei da terra, mas o seu pai permanece no mundo subterrâneo. Néftis era apaixonada secretamente por Osíris. Um dia se disfarçou de Ísis e deitou-se com Osíris, dando à luz a Anubis, o deus com corpo de homem e cabeça de cão, que presidia o mundo dos mortos. Ogdode de Hermópolis. Na cidade de Hermópolis, então capital do Alto Egito,
dominava um panteão de 8 deuses agrupados em 4 casais. A origem desses 8 deuses variava. Por vezes eram apresentados como os primeiros deuses que existiram. Em outros casos eram filhos de Atum ou de Shu. Os 8 deuses tinham os seguintes nomes e representavam os seguintes conceitos: Nun e Naunet, o caos, o oceano primordial. Re e Eet, o infinito. Kek e Kalket, as trevas. Amon e Amalnet, o oculto. Os 8 deuses eram denominados como Remu, de onde derivou o nome original da cidade de Hermópolis, Quemenu. A designação de Hermópolis para o povoado urbano de Quemenu foi atribuída pelos gregos por associarem um importante deus da cidade, Thoth, com o seu Hermes. Esses 8 deuses atuavam coletivamente, ao contrário dos deuses dos outros sistemas, que eram autônomos. As divindades masculinas deste panteão eram representadas como homens com cabeça de rã, enquanto que as femininas eram representadas como mulheres com cabeça de serpentes. Considerava-se que esses 4 deuses foram os primeiros seres que existiram. A partir de uma interação entre eles surgiu uma ilha, chamada Ilha das Duas Facas, onde esses deuses depositaram um ovo, da qual saiu a divindade solar Ra, que daria forma ao mundo. Existiam várias teorias para a origem do ovo, sendo esse atribuído a um ganso ou um falcão. Outra variante do mito afirmava que das águas do oceano primordial emergiu uma ilha, onde mais tarde seria construída Hermópolis. Nesta ilha existia um poço, na qual flutuava uma flor de lótus, e onde viviam os 8 seres referidos anteriormente. As divindades masculinas ejacularam sobre a flor e fecundaram-na. A flor de lótus fechou-se durante a noite. Quando se abriu de manhã, dela saiu Deus Ra, na forma de um menino que criou o mundo. Cosmogonia de Mênfis. Na cidade de Mênfis, dominava uma tríade composta pelos deuses Ptah, a sua esposa Sekhmet e o filho deles, Néfertu. A teologia desta cidade é hoje conhecida graças ao texto de pedra de Shabaka. De acordo com as inscrições da pedra, o texto original tinha sido conservado num papiro guardado nos arquivos de um templo de Ptah. Esse papiro encontrava-se em um avançado grau de deteriorização, quando o faraó Shabaka ordenou que o texto fosse inscrito numa pedra de granito. Infelizmente, os habitantes da cidade acabaram por utilizar a pedra como um elemento de um moinho, o que provocou estragos na mesma. Os estudos mais recentes sobre a pedra mostram que o estilo do texto foi premeditadamente escrito de forma a espelhar uma linguagem arcaica. Neste sistema, Ptah era o deus criador, divindade associada aos artesãos. O deus era representado como um homem com um corpo mumificado. Era considerado como criador de tudo, inclusive dos deuses. Ptah criou o mundo usando o coração e a língua. Para os egípcios, o coração era o centro da inteligência, sendo no sistema menfita a língua o centro criador. Ptah era simultaneamente Nun e Naunet, feminino de Nun, e gerou Atum a partir do seu coração e da sua língua. Esse sistema não rejeitava a Enéade de Heliópolis, simplesmente considerava Ptah como um criador dessa Enéade. Atum era um agente da vontade de Ptah. O deus Ptah era também considerado o criador de Ra, ou alma de cada ser. Sekhmet era uma deusa feroz, que segundo o mito tinha atacado a humanidade por esta ter desrespeitado Ra. Era representada como uma leoa, ou como uma mulher de cabeça de leoa. Néfertu era o deus da felicidade, sendo representado como um jovem com uma flor de lótus na sua cabeça. Mais tarde, Néfertu seria substituído como filho do casal por Imhotep, personagem que teve existência histórica. Foi o vizier do rei de Djoser, da terceira dinastia. Cosmogonia de Tebas. O nome egípcio de Tebas, cidade do Alto Egito, próxima da Núbia, era Waset. Mais uma vez deve ser salientado que a designação da palavra Tebas é de origem grega. Tebas foi durante bastante tempo uma cidade pouco relevante.
A partir do Império Novo, ela adquire grande importância, relacionada com o fato dos reis fundadores da 18ª dinastia. Uma das dinastias que constituem o Império Novo serem oriundos da cidade. Esses reis foram responsáveis pela expulsão dos Ixos, povo estrangeiro que dominou o Egito. Assim, quando Tebas se transformou na capital do Egito, não foi só a cidade que ganhou importância, mas também os seus deuses. O principal deus de Tebas era Amon, representado como um homem com uma túnica preta e 2 plumas na cabeça. Poderia também ser representado como um carneiro ou um ganso. Como foi referido anteriormente, Amon estava associado ao oculto. Os sacerdotes tebanos aproveitaram os elementos de outros deuses e atribuíram a Amon. Em concreto, Amon passou a ser visto como o demiurgo, retirando essa função ao deus Ra. Os sacerdotes afirmaram, também, que Amon era o monte primordial, tendo sido Tebas a primeira cidade a existir no mundo, e que por isso ela deveria servir como modelo a todas as outras cidades. Na cidade de Tebas, a esposa de Amon não era Amonete, como referia a cosmogonia hermopolitana, mas Mut. Esse casal tinha um filho, Khonsu, uma divindade lunar. Cosmogonia de Elefantina. Elefantina é o nome grego de uma pequena ilha no Nilo, situada junto da primeira catarata. Nesta ilha dominava uma tríade, encabeçada por Khnum, divindade com uma cabeça de carneiro que representava a criatividade e o vigor. Para os egípcios, Khnum criava os seres humanos no seu trono, tal como o oleiro cria as suas peças. As esposas de Khnum eram Satet e Anuket, ou talvez, segundo a outra hipótese, seriam respectivamente a esposa e filha do deus. Satet era responsável pela inundação do Nilo, que gerava a fertilidade dos solos no Antigo Egito, e Anuket encontrava-se também associado ao elemento água. Bom, pessoal, então é isso. Terminamos o primeiro episódio da série Mitologias. É claro que tem mais coisas para a gente ver na mitologia egípcia, mas iremos tratar isso lá na frente. Espero que vocês tenham gostado. Fique com a gente, se inscrevam no canal. E iremos estar postando a cada semana, como vocês já sabem, um de cada tópico da linha do tempo Cut. Espero que vocês gostem. Valeu, até mais!